Cabeça para cima, você pediu e hoje a gente está aqui fazendo uma reflexão sobre o divórcio e os filhos. Qual o impacto do divórcio na vida dos filhos, nesse momento da separação? Os filhos, normalmente, eles não são um foco de atenção, mas as pesquisas estão por aí mostrando que tem que ser cuidado, né? A gente tem que mudar um pouquinho o foco, muito mais forte no casal e cuidar desses filhos também, porque eles estão sofrendo impactos pesados. Mas qual é a experiência de vocês em relação a isso? O que tem acontecido no consultório, para você como conselheira tutelar, função dessa relação? Pais ou filhos têm demonstrado maior necessidade de cuidado? Então, na minha visão profissional, a nível de clínica, nesse momento, no primeiro momento, quando se percebe que não há mais condições de compartilhar o mesmo teto, não querem mais viver, né, juntos, então se fala em separação, a primeira coisa que tem que se fazer, né, é ser orientado com como vão agir daqui por diante, né? Porque a separação, ela é um processo. Então, eles permanecem na mesma casa até que se separem. Depois se separam e há o divórcio. Mas até então, há uma separação dentro de casa. E depois parte para uma separação onde vai se resolver a questão judicial. Mas antes dessa questão judicial, eles necessitam ser orientados como vão conduzir isso dentro de sua casa. Né? E após também, porque existe uma tendência muito grande a questão do pai e a mãe ficarem divididos, né, com relação à questão, a guarda, eu quero ficar, você quer ficar, né, e a gente sabe que normalmente quem fica é a mãe. E aí existe uma competição de você não tem condições de cuidar, eu tenho, e aí tem que haver uma orientação com relação a isso, para que a criança não sofra nenhum dano com relação ao que eles vão, daí por diante, traçar a vida deles. E na verdade, é muito complicado, porque eu tenho uma experiência com relação a consultório, onde a mãe está separada, né, já há um bom tempo até, do marido, e existe uma criança no qual vai de 15 em 15 dias para a casa do pai. Eles, na separação, tiveram uma separação muito traumática, mas, assim, ela buscou ajuda, ela buscou uma orientação, ela veio para o acompanhamento para saber como lidar com isso. Porque a criança ia para a casa do pai a cada 15 dias, quando voltava, ela não sabia como lidar com essa criança. E essa criança trazia novidades, como meu pai me tratou, como foi que a madrasta me tratou, e a questão é comum a mãe fazer muita pergunta, muita. Como foi? Como é que foi seu pai? Como seu pai te tratou? Como foi que a sua madrasta te tratou? Olha, você conta para a mamãe, fala a verdade. Então, assim, a mesma coisa o pai. Vamos por pai. O pai pergunta, sua mãe está saindo? Deixa você com quem? Com quem você fica quando sua mãe sai? Em vez do casal tratar isso, eles estão preocupados com a questão pessoal. Ficam usando a criança. O que é muito ruim, certamente, muito. Né? O que desestrutura essa criança. Fazendo com que a criança até traga algumas situações ou algumas falas que às vezes não são reais. Frutos da imaginação dela. Que ela tem que contar alguma coisa para a mãe ou para o pai. Então, muitas das vezes inventa. Na realidade, Celeste, cada caso é um caso diferente, né? Quando você analisa, quando você ouve as histórias, você percebe questões assim que são muito peculiares, né, de cada núcleo familiar. Às vezes, os pais estão ali naquele momento em que eles estão elaborando a separação e as crianças não respondem bem. Eles respondem bem ao processo de separação, mas as crianças não respondem. Por quê? A criança, a fantasia da criança ou do adolescente é que os seus pais voltem a viver juntos. Então, eles vão sempre buscar uma possibilidade de que isso aconteça. E, muitas das vezes, esses adolescentes, essas crianças, eles se sentem obrigados a tomar partido de um dos genitores.
Então, assim, ou se eu ficar do lado do meu pai, minha mãe vai ficar chateada comigo. Ou se eu ficar do lado da minha mãe, o meu pai vai ficar chateado comigo. Então, eles ficam extremamente perdidos. E o impacto, eu quero te dizer, assim, que o que a gente percebe hoje no cotidiano do Conselho é você ter crianças, essencialmente ou adolescentes, depressivos, né? Inseguros, né? Alguns que não referenciam, não identificam figura de autoridade. Por quê? Quem é que manda? Hoje é minha mãe que manda, amanhã é meu pai que manda. Então, eles não conseguem dar conta dessa relação de comando. E aí eles buscam as drogas, buscam o álcool. As drogas, o álcool. Eles buscam ausência na escola. Normalmente, muitas dessas crianças têm problemas de desenvolvimento escolar, no desenvolvimento escolar. Então, assim, se a gente for tratar, não existe uma forma, né, uma receita que diga, olha, o pai e a mãe precisam... Normalmente o pai e a mãe que estão nessa situação de conflito vão precisar de um suporte. Mas às vezes a gente se depara com situações diferenciadas. Então, assim, importante avaliar cada caso, né, e a necessidade, avaliar o impacto dessa separação para aquele núcleo familiar. Isso é fundamental. Porque o que a gente tem visto, até por conta disso mesmo, né? Os meus, os seus, os nossos, os pais, eles ficam mais permissivos, eles buscam dar menos limites, porque eles querem compensar as ausências que eles têm, não é? Então, são os presentinhos, as concessões, e esses filhos, eles vão perdendo a noção da família, o papel do pai, o papel da mãe, essa questão dos desempenhos mesmo, né? Desempenho na escola, as informações que eles buscam agora, com quem que eles vão aprender os conceitos e valores? Né? Quem fica responsável por isso numa hora dessa, onde tem um puxa e encolhe de pai e mãe no momento de separação? Você tem uma experiência prática, você disse que a gente podia falar sobre isso aqui. Pessoal, né? Claro, podemos sim. Fala pra gente um pouquinho o que é a tua experiência nesse momento de separação, nesse momento onde os filhos, eles ficam, né? O casal se separa, e agora? Como que a gente vai lidar e cuidar dessas crianças? Então, eu fui casada há 5 anos e nesse final desses 5 anos houve uma necessidade da parte, né, dele de separar. E, assim, é complicado quando a gente se separa e um não quer mais a relação e o outro ainda quer, que foi o meu caso. Eu ainda tinha um sentimento e não aceitava bem a separação. E 2 filhas, na época, uma tinha 2 anos e a outra 4 anos. Essa foi a primeira separação, porque eu me separei 2 vezes, né, dele. Porque depois de 5 anos de separada, casei novamente com ele, porque ainda o amava. E para 7 anos depois, ele novamente queria separar. É importante que eu coloque isso porque elas tiveram 2 momentos, 2 situações iguais. E assim, a forma como foi conduzido é que foi a prioridade, foi o que determinou tudo. O diferencial. Então, na primeira separação, foi bastante conturbada, porque eu era muito jovem, né? E eu ainda amava o meu marido, mas tinha que haver a separação. Então, eu procurei, de alguma maneira, tratar elas, né, de uma forma assim, muito tranquila, para que elas pudessem entender que eu não tinha raiva do pai dela, e nem o pai tinha raiva de mim. Então, nós mantemos um relacionamento, né, bom. Conversávamos sobre as crianças, eu levava as crianças para ele ver. Tínhamos um relacionamento muito assim bom, mas um pouco conturbado. A minha mais nova ficava com a mochila nas costas, eu me recordo disso.
porque ela ia para a casa do pai e aí ela não tirava a mochila, porque ela queria voltar para casa. E aí ela ficava muito dividida. Essa era a mais nova. A mais velha queria ficar com o pai o tempo inteiro, não queria voltar, né, vir para casa. E eu também tinha que lidar com isso, que ela disse assim para mim: você roubou a casa do meu pai. Uau. Aí eu dizia para ela: eu não roubei a casa do seu pai quis ir, né, para a casa dele, uma casinha só para ele. Então eu tinha que conduzir isso com muita tranquilidade, porque essa era a visão dela, né? E aí e ele nunca assim falou mal de mim para elas, eu também não falava mal dele, né, para elas. E assim foi, né? Mas a primeira separação foi um pouco conturbada, embora a gente tivesse um relacionamento bom. Na segunda separação, elas já eram maiores, né? Aí nós nos casamos 5 anos depois, aí com ela, uma tinha 9 e a outra, né, são 2 anos de diferença, 7, e ficamos mais um tempo casados. Mas quando veio a segunda separação, novamente, né, a minha filha mais nova, ela nunca gostou muito dessa situação de separação. Eu me lembro que ela fez o primário, o ginásio, fez o 2º grau, não dizia para os coleguinhas que era filha de pai separado. Mas eu só vim saber disso bem depois, né? E a gente era muito amigo, eu e ele, a gente se dava muito bem, mas ela não queria dizer que era filha de pai separado. E aí ela levou isso muito tempo. Como ela tinha muito contato com o pai, era muito amiga do pai, então, assim, não tinha nenhum conflito, a gente ficava muito bem. Né? E aí, quando nós casamos de novo, e ela gostava daquela relação do pai, diária, todos os dias o pai em casa. Eu acho que é por isso que ela não aceitou bem a separação. Quando nos separamos de novo, ela já estava no 2º grau, e aí que eu descobri que ela não queria que ninguém soubesse que nós éramos separados. E aí ela acabou me confessando isso, e aí eu pude conversar com ela melhor sobre toda a separação, porque 2 vezes, porque que ele estava indo embora de novo, né? Mas reforçando, o meu relacionamento com ele, bom, foi fundamental para hoje ela estar bem, né? E também a mais velha. Hoje elas são resolvidas com relação a isso. Por quê? Eu não marcava horário para ele ir lá em casa, eu não marcava horário para ele pegar, a gente tinha um bom entrosamento, se nos falávamos por telefone, não ficava aquela coisa de fala para o seu pai, isso assim. Ser pai com hora marcada, ser mãe com hora marcada, terrível. Nada disso havia na minha casa. Nós tínhamos um contato muito bom, sempre respeitando, né, o espaço um do outro. Né? E assim, o mais importante é que os coleguinhas comentavam assim: caramba, legal, né? O teu pai e tua mãe se dão tão bem, né? Nossa, que legal. Então, assim, eu lembro que como isso foi tão importante, decisivo, né, pro emocional delas hoje, né? Hoje uma está casada e a outra, né, está se formando. São 2 meninas que eu posso dizer são bênçãos na minha vida. Não me deram nenhum tipo de problema. Por quê? Porque eu soube conduzir. E até hoje, né, nós estamos separados. Se tem uma festa, né, aniversário agora há pouco tempo, da mais velha, teve aniversário da mais nova e da mais velha. E aí nós fomos, os 2. Ele vai, eu vou, e a gente conversa, a gente se dá super bem. Na realidade, cada caso é um caso. Por isso que a gente não sabe quem é que precisa se cuidar primeiro. Isso é muito importante. Eu reforço que é muito importante que os pais sejam orientados com relação a essa questão de como lidar com a separação. Porque é isso que essa criança que eu atendo, né, essa mãe que eu atendo, que veio me trazer a questão da criança, estava falando para a Liliane, ela me pediu uma orientação, porque ela veio com uma novidade de casa, né, sobre como a madrasta estava lidando com ela, e ela queria uma orientação se deveria procurar o conselho tutelar. Porque a primeira coisa
sabe, Liane, que vem na cabeça de uma mãe que está comigo em acompanhamento, ou que está trazendo uma criança para acompanhamento porque essa criança não está lidando bem com a separação, a primeira coisa que a mãe me pergunta, eu não tenho que procurar o conselho tutelar, não. Eu estou com um outro caso também de o menino já tem 12 anos e o menino está com o pai. Aí a mãe acha que o pai não está dando limite para o menino. O menino está faltando muita aula, o menino está com um comportamento estranho. Ela já me perguntou 2 vezes. Eu tenho que procurar o conselho tutelar? Via de regra, se procura o conselho tutelar quando não há um bom relacionamento entre o casal, né? Um nível de conversa adequado que permita esse casal compartilhar, tirar dúvidas, etc. Precisa de reforço, né? Quando o próprio casal está violando o direito do filho de desenvolvimento, né? Mas a gente sempre pega esses casos, né? Porque é cotidiana, a demanda do conselho acaba imprimindo os pais que vão buscar orientação. Muitos vão muito chateados porque querem punir de alguma forma e buscam o campo legal para fazer isso. É verdade. Só que a gente desconstrói isso porque, de uma certa forma, a gente acaba refletindo com os pais de que lugar é esse que eles estão falando. Perfeito. Perfeito. Eu já vou para mais um intervalo da nossa paradinha e eu queria voltar com vocês refletindo sobre qual é a melhor forma de iniciar essa conversa com os filhos sobre a separação dos pais. Quando a decisão já está tomada, quando o caso já está absolutamente definido e também acho que uma pergunta que antecede a isso, né? Os filhos, eles devem saber o real motivo da separação dos pais? Cada caso é um caso, mas como é que é essa história, né? Quando eles sabem, facilita? Logo depois do nosso intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima.